Bom, eu uso essa ferramenta GBitTorrent para fazer o download da, da imagem do Linux que a gente vai estar usando. O gbittorrent.org, pega lá o instalador do Windows, versão x64, faz o download e instala. No caso, como eu já tinha ele está perguntando se eu queria instalar por cima, eu aceitei, para vocês verem o processo de instalação. A outra ferramenta que eu vou baixar aí é esse Universal USB Installer, para criar o pendrive bootável com a imagem do Linux. Então, pendrivelinux.com, tá lá o link lá em cima, depois tem um arquivo também. Baixa o instalador, na verdade não tem nem que instalar, você executa ele direto. Ó. Já é a ferramenta pronta aí para você abrir e criar o pendrive. E aí baixar o Linux, né? Lá no site do linuxmint.com, tá lá em download do Linux Mint 20. Eu baixei a versão Cinnamon, é a mais pesada das três aí. Se alguém quiser uma mais leve, pode pegar o XFCE. E eu baixei o torrent, o arquivo de torrent, porque se aí der o problema do download, você não perde o que você já tinha baixado. Já vai abrir direto aí no QBitTorrent, só esperar chegar o arquivo. A imagem chegou. Eu já tirei ela dali sem remover o arquivo baixado, lógico. Pode fechar a ferramenta de torrent, pode fechar os sites todos. Aí é gerar o pendrive bootável. Nessa ferramenta você escolhe a distribuição, então eu coloquei que é o Linux Mint. E ali no browser você vai até onde foi baixado a versão do Linux, o Linux Mint 20, a ISO. Aí você escolhe o pendrive, o drive que está com o seu pendrive, que vai ser usado para gerar o pendrive bootável. Não precisa aí pegar esse espaço persistente, nada disso, não precisa marcar nada não. Eu só confirmei realmente se era o drive E, para não fazer bobagem. E aí manda criar. Esse processo, aceita, né? Vai demorar um pouco, porque ele tem que copiar a imagem para o pendrive, ele tem que descompactar. Então vai ser um processo um pouquinho demorado isso aí. Eu acho que eu aproveitei esse tempo para trabalhar com a partição. Os endereços que eu usei para baixar as ferramentas. Se você já tiver alguma para fazer o download do torrent, não precisa instalar o QBitTorrent. Existem outros também para gerar o pendrive bootável, mas esse eu sei que funciona. O pendrive tem que ter mais de 2 GB, porque a ISO tem mais de 2 GB. Tá? E aí, para criar a partição, eu digitei ali na busca part, para achar a ferramenta de criação de partição do próprio Windows. Executei ela. Demora até ele recuperar as informações de disco, tá? Ainda mais que eu estava acessando o disco para criar o pendrive. Vou esperar ele carregar. Essas informações vai variar aí da sua máquina, de máquina para máquina, depende do HD que você tem, de quantos discos você tem. No meu caso, eu tenho 2 discos, o Drive C e o Drive D. Então ali apareceu mais partições. Se vocês olharem, tem 5. É porque o Windows, quando ele faz a instalação, ele pega e cria umas partições menores para alguma coisa. Tá? Aí ele está descompactando para gerar a imagem. Ó. Isso. Aí terminou o processo de criação. Você pode fechar a ferramenta. O pendrive está pronto. Eu já aproveitei só para confirmar que gerou. Está lá o arquivo. Os arquivos descompactados. Eu já peguei e extraí o pendrive para ele não ficar aparecendo aí na ferramenta. Então, Drive C, ó, esse é o meu Drive C. Ele tem uma partição interna, o Drive D também tem uma, então está aparecendo 4 partições. E o Drive E é o pendrive. Eu já fui lá excluir para ele sumir dali. Eu escolhi uma partição que tinha espaço livre. No meu caso, o Drive C estava com 265 GB livre. Então é nele que eu vou fazer todo aí o processo. Tá? O meu Drive D só estava com 63 GB, eu preferi não usar ele. O meu Drive C é um SSD, então já tinha um espaço não alocado ali, mas não é lá que a gente mexe.
Você vai pegar uma partição que já existe, por exemplo, ali o meu drive C, e eu vou pedir para ele diminuir esse volume, ou seja, diminui o tamanho da partição para mim. Tá? Tem 200 GB sobrando, então eu vou diminuir um pouco essa partição. Esse processo demora até ele carregar essas informações. Ele mostra aí em bytes, tá? O número é esquisito pra gente, mas tudo bem. Em megabytes, na verdade. Aí eu fui lá olhar no site para descobrir quanto é que espaço que eu preciso para instalar esse Linux. Quais são os requisitos mínimos. No blog do próprio site do Linux Mint fala que você precisa de 15 GB, 20 é recomendado. Aí eu já peguei e dupliquei. Eu falei, não, então eu vou pegar 40 GB. Tá? Porque aí você garante que não vai faltar espaço. Vai sobrar espaço nesses 40 GB. Tá? Ele vai te mostrar quanto é que é o espaço que você quer que diminuir. No meu caso ele estava mostrando ali 216, eu acho. 1000 e alguma coisa. É aí que eu vou fazer a diminuição. Eu vou botar quanto espaço que quero que fique livre. Você pode fazer lá pelo menu ou pode fazer direto ali com o botão direito. Aí sim, eu botei 44.000. Seria 44 GB. Mais ou menos, tá? Ele vai pegar e vai separar esse espaço dentro da partição C, ó. Só que não ficou 44 GB, ficou 43. Aí eu voltei lá no Drive C e peguei mais 1 GB para inteirar os 44. Esses 4 a mais é para criar um disco de swap. Porque aí se a máquina faltar memória, aí eu vou colocar mais 1000, para ficar 44. Porque aí se faltar memória RAM, o Linux começa a usar essa área de swap para guardar as informações. E aí, uma vez criados, separou o espaço na partição, acabou. Não precisa criar a partição aqui não, tá? Você já pode fechar. Quem vai criar a partição é a instalação do Windows, do Linux. Aí não dava para gravar, eu gravei com o celular. Não ficou muito bom não, mas é só para vocês verem. Você dá o boot na máquina com o pendrive. E aí, normalmente, de acordo com a placa-mãe, tem um jeito de você escolher como é que você quer dar o boot. No meu micro é apertando F8 ou F12, eu não me lembro agora. Você escolhe o seu pendrive, no meu caso era o meu SanDisk ali embaixo. É o disco que a gente criou naquela ferramenta, tá? Pede para dar boot no Linux Mint 20. Ele vai usar a informação do pendrive para inicializar o Linux na máquina. Ele ainda não está instalando, tá? Ele só está rodando o que já existe no pendrive. A gente vai pedir para instalar daqui a pouco. Aí uma vez carregada a interface, ó, aí carregou, você vai naquele ícone ali, ó, instalar Linux Mint. Clica 2 vezes, ele vai dar início ao processo de instalação. Eu escolhi em inglês, eu falei para vocês que eu prefiro fazer a instalação dele em inglês. Ele não reconheceu o meu teclado, embora meu teclado seja em português. Aí eu digitei um fechar parênteses, a letra R. O meu teclado não tinha isso aí, eu coloquei não. O meu teclado não tem a letra o E, mas ele tem o cedilha. E aí só de responder que sim no cedilha, ele descobriu que era português do Brasil. E aí já eu testei realmente para ver se estava funcionando o cedilho, o tio, o E no caso, né, o acento agudo. Se o seu teclado for americano, aí no meu vídeo da máquina virtual eu mostro como é que a gente configura. Mandei continuar. Isso nunca tinha aparecido para mim, eu até parei e fiquei olhando que diabo é isso. Porque eu acabei de dar boot no pendrive, não tem nada montado. Provavelmente o que ele está montado aí é o pendrive. Então eu fui lá e respondi não. Não desmonta não. Não sei se vai aparecer isso para vocês. Se aparecer, é só falar que não. Aí é a etapa de escolher a partição. Ele até tem ali, ó, instalar junto com o Windows, mas eu não sei o que ele faz se você selecionar essa opção. Então eu evitei. Normalmente eu vou lá na outra opção lá de baixo, alguma coisa diferente. Porque essa eu sei que funciona. Quando você põe essa opção, ele te deixa escolher. Então ele está mostrando aí para mim, ó, o Drive C, os meus 3 discos aí no caso, o pendrive, o Drive C e o Drive D. Você acha o espaço em branco, ó, ele vai aparecer um pouco a mais. Embora eu tenha pegado 44 GB, apareceu 47. Ó. É ali que você vai criar. Ó. Eu vou clicar com o botão direito, vou pedir para adicionar uma partição.
Eu não quero 47, eu vou tirar 4 GB, eu botei 43. Porque aí os 4 GB vai ficar para o swap. Vai ser o ext4 mesmo, e aí o ponto de montagem é o barra, é o raiz do Linux, é aí que eu quero que ele faça a instalação. Ele vai criar a partição ali, ó. Ele não está criando ainda, ele só está aguardando isso, tá? E aí o restante do espaço, aqueles 4 GB, eu peço para criar uma outra partição, só que agora como uma área de swap. E aí dá OK. São as duas mudanças, ó. Eu vou usar ext4 com barra naquele 43 e o restante vai virar uma área de swap, que é aqueles 4 ali de baixo. E aí você pede para instalar. Confirma as mudanças, as duas mudanças que a gente fez. Aí sim ele cria as partições e começa a fazer todo o processo de instalação. E aí você pode continuar depois seguindo isso lá no vídeo, onde eu mostro na máquina virtual como é que é feito isso.